Shalom, sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós vamos falar e aprender sobre o Messias. Qual a relação do Messias com o Anticristo ou quando o Messias retornará, quando ele voltará. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, lembrando que nós postamos vídeos sempre às 18 horas e eu quero que você deixe o seu like, quero que você faça o comentário, aproveite agora e confira se o seu sininho está ativado, para que sempre que colocarmos novas postagens, você receba de primeira mão. Bom, nós vamos falar sobre o Messias. Para muitas pessoas, o nome é Jesus, porque ele conheceu como Jesus. Jesus é um nome transliterado. O nome é Yeshua. No hebraico arcaico é Yehoshua ou Yahushua. As pessoas elas dizem vários nomes, várias nomenclaturas, como por exemplo, em inglês seria Jesus. Agora, você tem que lembrar que o importante, além do nome ser importante, claro, porque é o nome de uma pessoa, nome não se traduz para um outro idioma. Mas mais do que isso, a maior importância é que você está falando daquele que morreu na cruz, daquele que ressuscitou o terceiro dia, que veio em carne, que subiu e foi elevado aos céus e que ele é o salvador pessoal da sua vida. Mas veja bem, é muito interessante quando nós pegamos a nomenclatura Yeshua ou Jesus e quando nós vamos estudar sobre a história do Messias, lembrando que o Messias, ele veio trazer espada. Ele disse, eu vim trazer espada. Não pense que eu vim trazer paz. Porque para muitos rabinos, para os judeus ortodoxos, eles dizem que quando o Messias aparecesse, quando o Messias surgisse, ele ia trazer paz, ele ia trazer shalom. Pois bem, ele traz shalom de verdade, para aqueles que nele acreditam. O detalhe é que quando ele veio à terra e ele veio como ser humano, como filho de Davi, como filho de José, para muitos judeus eles não entenderam, a nação de Israel não entenderam. Por isso você precisa ler a Bíblia Sagrada no capítulo 11 de Romanos, que lá explica que Deus endurece o coração da nação de Israel, de alguns, para não receberem um Salvador, para que ele chegasse, ele desse a oportunidade para alcançar os gentios. Isso está em Romanos capítulo 11. Assim como Deus fez com o coração de Faraó, quando Israel estava no Egito, Deus fez com a nação de Israel, para que eles não entendessem a plenitude do Salvador. Pois bem, quando Yeshua está na terra, ele diz assim, eu vim trazer espada. Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando a gente lê o texto, você imagina um homem com uma espada querendo brigar, um guerreiro, um lutador, mas não é isso. O texto está dizendo que, quando ele fala, eu vim trazer espada, ele está dizendo assim, eu vim trazer tomada de decisão, eu vim trazer uma decisão. Ou você entende, acredita, ou não. Pois muito bem, este é um dilema na vida de muitas pessoas. Algumas pessoas, eles querem entender tudo. Algumas coisas na Escritura Sagrada, você não vai entender, mas você tem que ir aceitar pela fé. A fé é você acreditar no texto sagrado, mesmo que a sua mente, o seu consciente não entenda. Mesmo que você não consegue discernir tudo. Eu sempre digo, você não entendeu hoje? Ore ao Criador, peça ao Senhor, através do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, para que Ele te ajude a entender, para que você absorva o conhecimento. Pois bem, existem várias profecias sobre o Messias, sobre o Salvador. Tudo que o Messias veio trazer de decisão, tomada de decisão, o anticristo vai fazer tudo ao contrário. Por exemplo, o Cristo veio restaurar o ser humano. O anticristo vai querer restaurar o templo de Jerusalém, o templo sagrado em Jerusalém.
Pois bem, o anticristo é uma peça fundamental para fazer com que a construção do templo seja erguida, que o templo em Jerusalém seja erguido. O anticristo vai ter um papel fundamental. Mas mais do que isso, o anticristo vai enganar muitas pessoas. Mas eu quero falar, que você entenda um pouco mais, existem várias profecias sobre o Cristo, sobre o Salvador, sobre o Messias. Pois bem, veja só, existem umas coisas muito interessantes. 8 profecias, eu quero citar assim só para você entender. A Bíblia afirma que ele sentiria um zelo pela casa de Deus, ele sentiria um amor tão grande que o zelo, o amor pela casa de Deus iria extrapolar um ser humano. Pois bem, existe uma passagem na Bíblia, já no Novo Testamento, que ele expulsa os cambistas, aqueles que estavam fazendo comércio no templo em Jerusalém. Existe uma outra passagem que ele seria precedido de uma pessoa com o mesmo espírito de Elias, ou seja, ousadia, intrepidez, um homem ousado. Veio o homem chamado Iohanã. Iohanã é João chamado de Batista. João veio preceder o Cristo. Ele veio como aquele que vai anunciar a chegada do Salvador. Existe uma outra profecia que diz que ele vai começar o ministério dele a partir da Galileia. Ele vai começar na Galileia. Imagina você que o Cristo, ele foi para a Galileia, quando ele foi batizado no Rio Jordão, pelo João Batista, que era primo. Ele foi para a Galileia para começar o ministério. Ele foi para as terras de Naftali, ele foi para as terras de Zebulon, como havia profecia. Então ele começa por onde? Ele começa por aqueles que estavam sem esperança, vivendo em trevas. Ele não começou em Jerusalém, na igreja bonita, onde tinha o templo, onde estavam todos reunidos ali. Ele começa o ministério dele justamente no meio dos mais perdidos, ao norte de Israel, aqueles que não tinham conhecimento de quase nada. Então ele começa o ministério dele quase que no meio dos gentios. Depois existe uma outra profecia que diz que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Isso quem disse foi Zacarias, capítulo 9. Mas veja bem, há um dia determinado, lá no capítulo 19 de Lucas, que ele entra montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Interessante, são profecias fortes, são poderosas, são profecias que constatam que Yeshua, que Jesus era realmente o Messias. Mas existe um grupo de pessoas que juntaram algumas profecias, por exemplo, 486 profecias, que eles falaram que não se cumpriram ainda, que ainda não foram realizadas. Mas eu quero deixar uma profecia extraordinária. Por quê? Porque a Bíblia afirma, e a Bíblia tem uma clareza extraordinária, e nós precisamos aprender a Bíblia e raciocinar. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que antes da destruição do templo, ou seja, o templo em Jerusalém teria que estar construído para que o Messias aparecesse. E aí, Daniel profetiza no capítulo 9 uma coisa interessante. Daniel fala que vai ter um tempo exato, que saiu o decreto para a reconstrução do templo. E aí, quando você faz a contagem dos anos, você vai ver que a contagem dos anos, vai cair no ano 3, no ano 4, antes do Salvador aparecer. E depois que ele aparece, vai dar 30 anos para frente. Então, Yeshua, o Messias, o Salvador, o Cristo, Yahoshua, imagina que ele estaria vivo naquele período. Então, o Messias não poderia nascer, não poderia aparecer para a nação de Israel quando o templo fosse destruído. Então, o templo foi erguido e logo após o ano 70, com o general Tito, ele foi destruído. Então, no ano 200, 500, 800, 1000, 1100 da nossa era, não pode ter Messias. Muitos elegeram várias pessoas como Salvador. Por exemplo, hoje não pode aparecer alguém dizendo que ele é o Messias, porque o templo tem que estar erguido, ele tem que estar construído. Então, hoje não pode aparecer ninguém dizendo, eu aqui, olhe para mim, eu sou o Messias. Nada disso. O Messias vai voltar. Há um tempo para voltar. Ele diz assim, que ninguém saberia a data ou a época, quando ele estava na terra, quando ele estava como um ser humano, porque ele deixou a glória dele.
Agora ele foi para Deus, ele está em Deus, agora ele sabe. E ele deixou peças, versículos bíblicos na palavra de Deus. E eu queria que você pensasse uma coisa. Existe uma a cada 1017 vezes, ou seja, a cada você escreve 1 vezes 10 elevado a 17, ou seja, 100 quatrilhões de chances que Jesus, Yeshua e Yahushua é o Messias, o Salvador de Israel. Vou repetir, 1 a cada 100 quatrilhões de chances que Yeshua é o Salvador. Deus te abençoe, fique com o Senhor, que o Senhor te ajude. Se esse conteúdo foi relevante, se trouxe alguma coisa de conhecimento para você, se ele é importante para você, curta o nosso vídeo, divulgue e faça aquilo que nós estamos pedindo. Assine o canal e divulgue para que a gente possa alcançar mais pessoas e essa palavra possa chegar a mais pessoas. Shalom, que Deus te abençoe, fique em paz. Tchau.